Então, é, bem-vindo ao canal, meu nome é Vitor, a.k.a. Falando Abobrinha, e o vídeo de hoje é mais coisas aleatórias assim da semana, que eu fiz, o que está acontecendo, que eu tô a fim de falar sobre. Primeiramente, aproveitando ainda o gancho do vídeo anterior sobre a Odisseia, eu comentei que depois que eu assisti o filme Odisseia me deu vontade de conhecer mais, etc, e que eu ia assistir Troia. Assisti Troia. E cara, eu também comentei, né, que eu me surpreendi, eu gostei bastante da Odisseia e eu não tinha tanta expectativa assim quando eu fui assistir. Eu acho que a Odisseia foi tão bom que eu acabei criando a expectativa em cima de Troia. E aí deu ruim. Porque eu fui com uma certa expectativa, eu tinha ouvido falar, tinha gente comparando Troia e Odisseia, falando que Troia era melhor nisso, naquilo. Eu falei, nossa, pô, deve ser bom então, né? Aí fui assistir e tal. É, elenco também, né? Pô, Brad Pitt, sei lá o que mais lá. Então, enfim, eu não vou saber de cabeça agora, mas é uma galera impressionante também. O elenco chamou a atenção. Tem o cara do Piratas do Caribe e etc, né? É, aí eu fui assistindo e ok, então tipo, né, o figurino é um pouco diferente, não é tão fantasioso, tão épico, digamos assim, como o da Odisseia, mas ao mesmo tempo não é exatamente realista. Aí a trilha sonora tava legal, as edições estavam legal, tal. Teve uns frames assim, bem legais, que eu não me lembro de. Acho que não teve na Odisseia, ou o equivalente àquilo ali na Odisseia não foi tão épico assim, na minha opinião. Então, por exemplo, quando os gregos estão chegando na praia de Troia, no filme Troia, dá um zoom out assim, nossa, mas é muito barco, tipo, é gente até até não acaba mais, sabe? São vários barcos, acho que são 50 mil gregos, assim, é muita gente. E na Odisseia eu não me lembro de ter um take assim, né, demonstrando o mar cheio de gente, e o take que teve deles na praia já, falando que eles estavam num templo, etc, mal, já era, parecia um escopo menor, parecia menos pessoas, digamos assim, menos gente, né? Então, sei lá, e também quando eles fazem o cavalo de Troia e os troianos pegam o cavalo, no filme da Troia mostrou que eles estavam escondidinhos ali no canto com todos os navios, etc. E era tipo muito navio tudo junto assim, aí dá uma sensação de grandeza, né, de números. Já na Odisseia mostra o ponto de vista só do Odisseu, que o foco é muito mais nele. Então ele está dentro de Troia, aí ele joga uma tochinha lá para fora para dar um sinal e já tá todo mundo ali, entendeu? Depois do sinal dele, todo mundo já tava lá. Não mostrou onde é que eles estavam antes de ir para lá. Mostrou a praia, o cavalo e todo mundo na frente do portão já. Sabe? Mas enfim, tirando isso, eu não fiquei comparando o filme o momento inteiro, né? Mas sobre Troia. Na minha opinião, Troia é um filme legal, tem boas cenas de luta principalmente, a coreografia é legal, tal, os cenários, o visual assim é bonito. Tem dois ótimos personagens, que é o Aquiles e o Hector, feitos pelo Brad Pitt e o cara que eu esqueci o nome, mas que ele fez um outro filme bem legal, que caso vocês não tenham assistido, assistam. O Eric Bana, ele fez também esse cavaleiro aqui, ó. Ele fez o primeiro Hulk, né? Ele era o Bruce Banner. E também ele fez um filme bem legal. Cadê ele? Coisas de. Aqui, ó, filmes. Ele fez Te Amarei para Sempre. Filme bem bacana. Com essa atriz aqui, ó. Que ele tem o poder. Ele não tem o poder, mas tipo. Ele viaja no tempo. Só que é sem querer, ó. Tá vendo aqui que ele tá desaparecendo? Ele não controla, ele fica indo e voltando para tipo, momentos diferentes da vida dele, sabe? Meio que substituindo ele daquela idade, se eu não me engano. Ou não, na verdade. Não me lembro. Enfim, faz tempo que eu assisti, mas é um cara que viaja no tempo sem querer e a esposa dele sabe, mas ele tem que lidar com isso. Então é engraçado porque ele voltou no tempo pra quando ela era criança e encontrava ela criança no meio do bosque, porque ele aparecia lá, eu acho que ele não escolhe nenhum lugar, ele aparecia num bosque, ela ficava lá lendo livro, então ela meio que conheceu um cara do bosque quando ela era criança, e quando ela cresceu ela foi entender que aquilo era o marido dela que voltava no tempo, entendeu? Meio bizarro isso daí. Tem uma cena que é bem legal que eles vão se casar
E aí ele tá lá já arrumado assim, fazendo a barba, etc. E ele some. E quando ele some, meio que onde ele estava antes, né, fica ali parado, digamos assim. As pessoas não ficam pensando, meu Deus, onde é que ele tá? Não, tipo, ele some, aí depois ele volta, só que não é ele o mesmo que foi, que voltou. É tipo, ele mais velho volta pro dia do casamento dele. E aí ele tá entrando no altar grisalho. E todo mundo, tipo, o cabelo dele tava preto até agora, como é que ele tá grisalho? Enfim, mó doideira, mas bem legal. E esses dois são os dois personagens mais legais assim do filme, porque eles têm meio que uma relação, né? O Eric Bana, que é o Hector, ele é o guerreiro mais forte de Troia, e o Aquiles, o Brad Pitt, é o guerreiro mais forte da Grécia, né? Então tem uma certa rivalidade, um certo respeito ali, então tipo, o arco dos dois é bem legal. Só que o Paris, que é o irmão do Hector, que o Hector é o príncipe de Troia, né? E que é pelo Orlando Bloom é o nome do cara. Esse aqui, ó, que ele fez. Esse cara aqui, que é do Piratas dos Caribes, né? Enfim, o Hector e o Paris, Paris, sei lá, eu vou chamar de Paris, eles são os dois príncipes de Troia. Aí o Eric, que eu vou falar o Hector logo, o nome do personagem. Enfim, o Hector é muito legal, tá? O cara, pô, guerreiro e tudo mais. E o Paris é um desgraçado, miserável. Não, ele não é ruim, sabe? Ele não é um vilão, ele não é maquiavélico. Mas ele é um bosta, ele é um chola, ele é um, sei lá, horrível, horrível, horrível. E, de certa forma, meio que não mérito do... Porque não é como se, tipo... Por exemplo, tu assiste Game of Thrones e tem o Joffrey, que é um personagem horrível também. O ator fez um papel muito bom em fazer a gente ter raiva dele. Não é o caso agora. Ao mesmo tempo que a gente deveria, provavelmente, a intenção do filme é a gente sentir raiva desse personagem, não é que lance de pela atuação, pelo jeitinho irritante dele, não, é pelas atitudes só. Então ele fica tipo meio que com aquela cara de galã, de bonzão o filme inteiro, fazendo uma merda atrás da outra, nada tem consequência pra ele especificamente, direito, assim, tipo... Ele se safa bem até do que ele fez. Todo mundo se fode por causa dele, tem grandes consequências por causa dele, mas ele continua de boa. E ele só piora as coisas, então é irritante. E o final do filme é muito frustrante por causa disso. Porque esse personagem, que é o Paris, que é o cara irritante ali, que tipo, nossa, só faz merda o filme inteiro, ele estraga a trajetória, digamos assim, de um dos personagens mais legais que tava o filme inteiro acompanhando. Mas enfim... Não gostei muito, por causa de, sei lá, achei o final meio frustrante e, não sei, eu não assistiria de novo nem recomendaria pra quem nunca viu, pra ser bem sincero. Mas enfim. Aí eu assisti Troia, eu terminei de ler tá na minha estante já, mas eu terminei de ler Metamorfose ali, né, do Franz Kafka. Bizarro, bem deprimente, né, o livro. E pela primeira vez na minha vida, eu consegui ler o subtexto, eu consegui entender o subtexto, mais ou menos. Porque eu falei, né, que eu sempre tive essa dificuldade, eu li as coisas da forma mais literal, né, tal, sem entender qual que era o significado por trás. Só que dessa vez eu consegui, porque Metamorfose conta a história de um acho que é Igor? Alguma coisa assim, esqueci o nome dele agora, mas enfim. É o nome de um jovem que ele acorda e ele é um besouro. Ele é um besouro gigante assim. E aí ele, cara, eu sou um besouro. Aí ele olha o relógio, ele tem que ir trabalhar, ele tenta sair da cama, aí ele não consegue porque ele é um besouro e é difícil se mover, ele vai tentando. Aí fica aquele lance de eu vou me atrasar, mas se eu conseguir levantar até às 6, eu tomo um café da manhã rápido, saio em cima da hora, mas ainda pego o trem. Aí quando vê já tá dando 6h20, ele ainda não conseguiu sair da cama, ele... Não, mas na verdade tem um trem das 7, talvez eu ainda consiga. Aí ele vai e fica pensando, mas talvez se eu chegar atrasado eu consiga explicar no escritório que aconteceu isso, eles vão entender. Enfim, tem esse lance dele, da dificuldade dele sair da cama e ele meio que tentando se justificar, ou, né, não criando desculpas, mas se atrasando cada vez mais e se prendendo a uma esperança que vai dar tudo certo.
Aí chega um gerente do trabalho dele, na casa dele, cobrando onde é que ele tava tal. E aí ele tenta, a família querendo abrir a porta do quarto não consegue, aí ele tá tentando se comunicar, aí primeiro a voz dele tá estranha, daqui a pouco ele só faz barulho do besouro, ninguém tá entendendo ele. Aí os caras entram no quarto assim, vê que ele é um besouro, aí fica todo aquele choque, a família com vergonha. Enfim, basicamente, o que eu entendi lendo o livro, o subtexto que eu entendi era depressão. Tá? É uma analogia à depressão, por causa do lance da dificuldade de sair da cama, de ficar meio que dando desculpa, não desculpa, mas tipo, se justificando e falando que tá tudo bem tu não levantar da cama nesse exato momento, que vai dar certo depois. Tem o lance de que tipo, ele era o provedor da família, aí agora que ele tá com o besouro, né? Ele virou besouro. Ele não consegue mais trabalhar e aí a família vai ter que se virar financeiramente, aí ele se sente culpado e envergonhado de estar preso no quarto e não conseguir fazer as coisas, e a família dele dependendo disso, e aquela vergonha de tipo, ah, nossa, o fulano tá... Enfim, pelo que eu li, pelo que eu entendi assim lendo, era sobre depressão. Aí para confirmar, depois que eu terminei de ler, eu fui pesquisar sobre, e tem esse lance de depressão, mas o subtexto no geral, assim, o mais aceito, é alienação e mais não sei o que lá. Não lembro os nomes específicos, mas é esse lance de tipo a pessoa só ser valorizada, ela só ser amada, digamos assim, quando ela tem uma utilidade. Então a família só começou tipo, a tratar ele mal, sabe? Depois que ele tava besourado, né? Virou besouro e não conseguia mais trabalhar, não conseguia prover para eles igual antes, né? E tem até o lance da desumanização, que tipo, agora que ele não tem a utilidade, agora que ele não tá fazendo o papel dele, eles nem enxergam ele como humano mais, entendeu? E tem, enfim, era mais ou menos isso. Mas não vou me aprofundar muito para não dar spoiler, mas é um livro bem legal, ele é bem curtinho, é interessante. Se tu tem contato com algum tipo de problema assim, tal, talvez tu diferente de, sei lá, talvez alguém que tenha contato ou que tenha ansiedade, talvez veja mais o subtexto da ansiedade, talvez, enfim, não que eu tenha depressão nem nada, né, mas enfim, foi o mais claro para mim porque é meio que clichê, né? A forma que foi descrita as dificuldades que ele estava tendo parecia mais algo desse sentido, de ser uma analogia para uma situação emocional dele que estava dificultando e aí colocaram ele como um besouro para ser, né? Enfim, o que eu quis dizer também, o que eu quero dizer no final é que esse eu acho que nem tinha como eu não entender o subtexto e ler só ao pé da letra, digamos assim, ler só a superfície, né, entender só a superfície, porque eu não ia ler um livro como se não, realmente, ele virou um besouro de fato e o livro é sobre um cara que virou um besouro e deu. Porque claramente tem um subtexto, está mais na minha cara esse, e também a forma que o livro vai desenvolvendo, a forma que as pessoas tratam ele, não condiz com a forma que tratariam se a pessoa tivesse literalmente virado um besouro. Então, por mais que tenha uma certa vergonha, meio que tem uma aceitação muito rápida. Então, eu lance, tipo, ninguém para pra pensar logicamente como é que o cara virou um besouro, é uma doença, é uma maldição, não tocam nesse assunto. Meio que rapidamente aceita o fato que ele virou um besouro e agora só ficam lidando com isso, né? Enfim. Fora isso, o que mais? Não assisti muito. Assisti outras coisas também. Assisti. Como é que fala? Efeito Borboleta. Loucura total. Muito bom filme. Não esperava o final. Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha assistido. Não tinha spoiler nem nada, então me surpreendi com o final. Bem legal, recomendo. Pesado, sabe? Nossa, bem ruim. Não, bem ruim não. Tipo, bem tenso algumas coisas abordadas e tudo mais. Mas tem uma certa viagem no tempo envolvida e eu gostei dessa forma que levaram em conta, né? Essa forma que abordaram a viagem no tempo, porque quase sempre quando alguém vai falar sobre viagem no tempo, tem o risco de acabar entrando nos lances de paradoxos e ter muito furo do roteiro e etc, né? Aquele ali não, esse filme não, ele trata de uma forma boa e é justamente o lance de, tipo, de tu mudar uma coisa que causa um efeito borboleta, né? Que causaria um efeito dominó, efeito borboleta, assim, uma grande coisas, tipo, como é que fala?
Enfim, um efeito borboleta de coisas depois, né? Um efeito cascata, assim, muitas coisas aconteceriam por causa daquilo ali, que normalmente é o que falta às vezes em filmes de viagem no tempo, é que nesse filme é o tema central, né? Então é bem feito. Pega, por exemplo, Vingadores. Quando os Vingadores voltam no tempo, tem um certo furo de roteiro, algumas coisas que eles fazem que deveriam ter consequências e meio que não tem, outras eles fazem tem e tal. Então, tipo, realisticamente, qualquer coisinha mínima que eles mudaram lá no filme do Vingadores deveria ter mudado muita coisa depois e ter feito com um efeito assim totalmente fora do controle, coisa que não aconteceu. Já nesse filme, como esse é o tema central, no efeito borboleta, ele faz isso muito bem, então tu não fica sentindo que, tipo, nossa, exageraram isso aí, hein? Como é que isso deu certo? Não é, tipo, não, realmente, tu faz tal coisa e essas foram as consequências. Mas enfim, bem legal, recomendo também pra quem nunca viu. Outra coisa, eu assisti um filme do Matt Damon também, o Homem que Fazia Chover, legalzinho, de advogado. O final foi surpreendente também, bacana. Assisti Starman, que é bem antigão, o Homem das Estrelas, o Homem alguma coisa assim. E depois que eu me toquei, será que quando no Guardiões da Galáxia tem o pai do Peter Quill, né? Que é o mesmo ator que fez Starman. E aí mostra que ele viajou para vários planetas e mostra ele tipo com um cabelinho assim, de vermelho e tal. Tenho quase certeza que isso foi uma referência a Starman. Gostei, mas não muito, sei lá, achei meio... Não sei. Não é clichê nem nada, não é um bagulho tipo, nossa, é tão antigo e eu já vi isso tantas vezes que agora esse que é original meio que perdeu a graça pra mim, não é esse o caso. Mas, sei lá, não achei tão legal assim. Já teve filmes mais antigos ou filmes mais ou menos dessa mesma época aí que eu assisti que eu acabei gostando mais. E no mais é isso, e coisas da semana também, né, que tá acontecendo por agora, é o lance da Marvel, né, o Ryan Gosling vai ser o novo Motoqueiro Fantasma. Eu adorei a escolha, eu gostei, eu acho que combina. Eu gosto muito do Ryan Gosling. E já teve um filme que ele fez, que eu esqueci o nome agora, mas que ele tem uma pegada assim, né, de motoqueiro e tudo largadão e etc. E ele já fez filme também, ele já fez uns 3, 4 filmes que ele é dublê e faz coisa tipo de essas acrobacias perigosas, então ele já tem meio que um passado disso, né, que combina com o lance do Motoqueiro Fantasma, ainda antes de ser transformado, digamos assim, né, ainda como Johnny Blaze. No mais, teve o lance do trailer do Vingadores, aí eu percebi que... Não sei se eu cansei ou se essa line-up específica... Sei lá, eu assisti o trailer e não me deu vontade nenhuma de ver. Tipo, não tô animado, não tô... sabe, querendo que chegue logo, ou com esperança, com expectativa, zero, 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 zero. E a maioria dos personagens que eu mais gostava ou não estão do mesmo jeito, ou não aparecem mais. Aí tem os novos ali que até são legais, mas tipo, ao mesmo tempo, sei lá. Tem uns que estão aparecendo agora e tipo, tá legal, de novo, tipo, sei lá. Por exemplo, estavam esperando um bom tempo para aparecer os X-Men, e eles apareceram ali, tá legal, o Scott, né, o Ciclope tá legalzinho, mas a Mística achei meio esquisito, aí de novo os careca lá do Magneto e o Professor Xavier, e de novo tudo isso. E eu não sei também, por exemplo, eu gosto muito do Channing Tatum e tal, mas aí, beleza, ele vai ser o Gambit de novo, só que qual que vai ser a explicação? Porque o Gambit que apareceu em Deadpool era um Gambit que tava lá naquele lixão lá dos Loki, né? Dos Loki, não, acho que é. Mas enfim, tava naquele lixão lá de coisas esquecidas, digamos assim, e era toda esse lance da premissa de por que os personagens da Fox estavam aparecendo lá tudo mais, que era literalmente os universos deles deixaram de existir e eles são os restos e estão ali. Aí o Deadpool e o Wolverine saem de lá, salvam todo o mundo e tal, mas aquela galera continuou lá. Aí como é que é? Vai ser o mesmo Gambit? Ele saiu de lá e veio pro universo principal e dane-se. Aí ele não tá no universo que é dele normalmente, ele vai sempre viver num universo emprestado porque o dele morreu. Só que aí, quando o Gambit, se for esse o Gambit que veio de lá
e pro universo normal da Marvel, como é que ele vai ter relação com os personagens? O Deadpool e o Wolverine conhecem ele, mas aí a relação deles com os X-Men não vai ser a mesma, porque não é o Gambit que eles conhecem, ou eles nem tiveram um Gambit. Sei lá, não sei como é que eles vão fazer isso, achei meio paia, não sei, talvez... Ou eles vão falar, não, coincidentemente o Gambit do universo principal da Marvel, que sempre existiu, é exatamente igual àquele que tava lá. Sei lá, meio... Tá vendo que tá ficando meio enrolado demais, tá ficando meio confuso demais, estão se perdendo, parece, não sei. Mas o quê? E outra, uma coisa que eu acho que tá me ajudando a não ter tanta ânimo assim para assistir, é que não teve uma construção igual aos outros, né? Então, o vilão não teve construção nenhuma, a gente simplesmente vai ter que aceitar que ele surgiu sendo mais forte do que tudo que a gente viu até agora. E deu, ele é 1000 vezes mais forte do que o Thanos, sem nada da construção. O Thanos teve toda uma construção, foi aparecendo aos pouquinhos em vários filmes, e quando ele não aparecia, a gente sabia que o que aconteceu ali, aquele vilão estava trabalhando para ele estava tipo arquitetando tudo por trás e tudo mais. Aí ele finalmente apareceu, a gente, nossa, agora ferrou, ele tá aqui. Teve toda essa construção pra gente ter essa animação. Com o Doom não, é tipo, aqui o Doom, pronto, sabe? Da onde que ele vem? Coisa que estavam fazendo com o Kang, né, que era para ser o vilão anterior antes do cancelamento lá do ator. Então, sei lá, fora isso, mas os X-Men também não tiveram desenvolvimento nenhum, não teve só o Wolverine meio que participando ali do universo da Marvel normal. Mas aí que tá, era um filme do Wolverine com o Deadpool, que o Deadpool só tinha botado um dedinho no universo da Marvel principal, então nem tá tão próximo assim. Não teve série, não teve nada assim que foi, não, vamos introduzir os X-Men aos pouquinhos, aí nos Vingadores já vai estar todo mundo lá. Não aconteceu isso. Aí vai ser também os mesmos atores que já apareceram antes como aqueles personagens, a gente vai ter que se lembrar que não são exatamente aqueles mesmos personagens daqueles filmes, ou vai ser, não sei lá, meio confuso. Por mim, cara, termina nesse Vingadores aí, corta, tira da tomada e começa do zero, sabe? Reboot, vamos lançar tudo de novo, contar a história tudo de novo, planejar melhor dessa vez, ou ao invés de fazer exatamente a mesma história, né? Tipo, vai dar tudo, vai acabar no Thanos de novo, não. Começa outros filmes do zero, vai ter um Homem de Ferro novo, vai ter todo mundo novo, e o roteiro, né, vai ser baseado nos quadrinhos que eventualmente chegam em outro lugar, não num Thanos de novo, né? Porque, cara, se ficar dessa forma, até tá falando com meu pai esses tempos, ele não concorda muito com esse lance de reboot, mas eu quero que, não necessariamente agora, tipo, tá uma merda, acaba logo, mas eu espero que um dia aconteça, porque senão tudo que já aconteceu não vai ter volta nunca, e quanto mais os personagens vão morrendo, vão se perdendo, a gente não vai ver eles de novo, sabe? Então, o Homem de Ferro já morreu. O Robert Downey Jr. voltou, mas ele não é o Homem de Ferro, ele é o Doutor Destino agora. Aí eu nunca mais vou ter um filme do Homem de Ferro, até nunca, porque eles vão ficar esticando esse universo com essa história canônica para sempre, sabe? Ou daqui a pouco agora é o sucessor do Homem de Ferro, é a Coração de Ferro, ou aquele guri lá do Homem-Aranha 2, 3, sei lá. É o sucessor, mas eu não quero ver um sucessor, eu quero ver o Tony Stark, eu quero ver ele de novo. Faz um filme do zero com ele lá na caverna, tudo de novo. É legal, sabe? Eu sei que tem os antigos, eu posso assistir a hora que eu quiser, mas é legal rever também, ou com, sei lá, efeito diferente, ou com um ator diferente, dando uma cara nova. Eu não acho que o Tom Holland, por exemplo, vai ficar fazendo Homem-Aranha para sempre. Não sei se eu tenho essa informação, mas eu não duvido que esse é o último filme dele, o que vai lançar agora. Aí não vou mais ter filme do Homem-Aranha, porque não, a gente vai ficar esticando isso aqui pra sempre. Aí quer coisa do Homem-Aranha, então aqui o Miles Morales. Beleza, eu gosto do Miles Morales, seria legal ver um filme do Miles Morales na TV. Na TV não, né? Tipo um live action. Mas eu quero Peter Parker também, entendeu? Eu quero ver, sei lá. Às vezes, eu tô até um desânimo agora, essa situação toda aí. Eu espero que seja bom. Tô muito mais animado, por exemplo, pro próximo Homem-Aranha do que pro um Vingadores. Sendo que antigamente era o contrário, a gente gostava dos filmes específicos dos personagens, mas quando viu o Vingadores a gente, nossa, que foda vai ser agora, porque vai juntar aquele cara que eu gosto com aquele cara que eu gosto, com esse que eu gosto, e vai estar todo mundo junto, vai ser muito legal eles interagindo. Agora não tem mais essa sensação, sabe? Porque tem tanto personagem meia boca, que eu não importo muito, que eu não gosto muito, e no Vingadores eu sou obrigado a ver todo mundo, ao invés de ver só os que eu gosto de verdade, sabe? E também, cara, eu já tô com a sensação que uma hora desse filme aí vai ser as pessoas se conhecendo e os heróis se encontrando a primeira vez. Aí estão lutando e, peraí, de que lado você tá? Eu estou contra o Doom. Eu também tô. Então a gente tava lutando contra os caras errados o tempo inteiro. Prazer. Quarteto Fantástico. Prazer, X-Men. Sei lá, sabe? Vai ficar nessa
picuinha, sei lá quanto tempo, não sei. Enfim, comentem aí qual que são as suas opiniões sobre tudo que eu falei, ou se tu tá animado por esses Vingadores aí, se tu tem uma opinião diferente, se tu acha que agora vai, se vai mudar, se vai ficar melhor, se tu quer um reboot, se tu não quer. Caso queira um reboot, qual tu tá mais ansioso pra ver do zero de novo, ou porque tu gosta muito do personagem e quer ver um novo sopro, digamos assim, no personagem, ou porque o atual tu não gosta muito, sei lá, não gosto dessa atriz, ou desse ator, ou da forma que fizeram esse personagem, e eu queria que eles fizessem de novo da forma correta, sabe? Sei lá. Eu não sou muito apegado nesses momentos, eu posso ser fã de alguma coisa, mas eu entendo que às vezes seria melhor recomeçar ou gostaria de ver tudo de novo. Por exemplo, Star Wars, sou muito fã de Star Wars. Eu sei que eles estão ali, né, nesse lancezinho de botar filme, série, essas coisas nas lacunas, nos espaços de tempo entre uma coisa e outra. Um momento vai acabar, em algum momento vai estar cheio, não vai ter mais como ter acontecimento entre uma coisa e outra. Eu não duvido que eles consigam infinitamente criar coisa de Star Wars sem dar reboot, porque é um universo muito gigantesco, dá pra fazer filme de 500 mil coisas, né? Mas eu gostaria que sei lá, daqui uns anos assim, aí galera, reboot, hein? Vamos começar de novo. Luke Skywalker, Princesa Leia, Han Solo, todo mundo de novo, novos atores, galera nova. Vamos escutar não, né? Vamos assistir a mesma história do lance de explodir a Estrela da Morte, o tio Ben lá, tio Ben não. Teoricamente é o tio Ben, né? Mas enfim, o Obi-Wan lá no deserto e treinando com Yoda, só que com efeitos atuais e com escopo gigantesco e tudo mais. Vamos contar o episódio 1, 2 e 3 de novo, então Anakin, Padmé, transformação do Darth Vader vai ter tudo de novo, com outro ator e tudo mais. Um diretor decente dessa vez, porque o roteiro é legal, os atores são bons, são gente boa, eles gostam do que eles estavam fazendo, dava pra ver que teve paixão naqueles filmes, mas eu acho que a direção do George Lucas fez ficar meio estranho, uns diálogos meio ruins assim, ele não é muito bom em escrever romance, então assim, é meio vergonhoso. Ou se às vezes o Anakin parece meio mimadinho demais, eu acho que é culpa da direção, porque o ator já se deu bem em outras cenas, de outros temas, digamos assim, com outra emoção, e ele já fez outros filmes onde ele atua bem, então eu não acho que dá pra ficar... Hoje em dia também já saiu da moda isso, né, de ficar reclamando do Anakin, do Hayden Christensen. Mas enfim, o vídeo de hoje foi rapidinho, só pra, né, dar uma comentada geral de coisas que eu tava com vontade de falar. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.